aqui reunidos para essa última noite da nossa caminhada, da novena em honra de Nossa Senhora do Carmo. Para cada dia nós tivemos um assunto, alguma coisa para meditar, refletir, no sentido de abrirmos a porta da esperança, para que o que a gente refletiu, rezou, meditou, de verdade aconteça na vida da gente e na vida dos outros. E esse último dia, o assunto não é nem mais importante nem menos importante do que os outros dias, mas ele é fundamental. Nós somos convidados para, como a Mãe do Carmo, abrirmos a porta da esperança para a igualdade. É bom a gente recordar esse texto do Evangelho que o Frei Xavier acabou de proclamar. Vocês viram que a mãe de dois apóstolos, que eram irmãos de sangue, João e Tiago, a mãe deles chega para Jesus e diz: olha, Jesus, quando tu estabeleceres o teu reino aqui na terra, quando tudo estiver prontinho, dá um jeitinho de colocar os meus dois filhos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Parece até que era brasileiro. Dá um jeitinho, né? Dá um jeitinho. E Jesus responde para ela: não depende de mim isso, depende daquele que me enviou. Mas os outros 10 apóstolos, quando escutam a mãe daqueles dois fazer esse pedido a Jesus, eles ficam revoltados, indignados, e com certeza devem ter xingado os dois. Esse é o texto do Evangelho. E Jesus termina dizendo para os apóstolos: olha, no mundo existe essa competição para ocupar esse ou aquele lugar. No mundo existe essa busca do poder. Mas entre vocês não pode ser assim. Entre vocês que querem caminhar comigo, aquele que quiser ser o primeiro, seja o primeiro, para servir, para amar, para ajudar. Igualdade. Me parece que o primeiro ponto bonito da gente conversar sobre igualdade é de que dentro de uma vida de comunidade, de uma vida paroquial, não existe trabalho mais ou menos importante. Não existe o trabalho de alguém porque ele faz isso, faz aquilo, que é mais importante do que o outro, que de repente vem apenas fazer a limpeza da igreja, em benefício da comunidade. E se a gente quer dizer que existe algum trabalho mais importante, nós temos que dizer: o trabalho mais importante dentro de uma comunidade é o trabalho feito com amor. Trabalho feito com amor. Quem faz com amor, faz por algo maior do que o puramente humano. Quem não faz por amor, faz, quem sabe, buscando elogio, o aplauso, para que todo mundo diga: mas tu é bom mesmo. Não existe dentro de uma comunidade trabalho mais ou menos importante. O mais importante é o trabalho feito com amor. E dentro disso é fundamental que a gente entenda que numa comunidade todos nós estamos de passagem. Todos.
Papa Leão, na primeira semana, depois de ser eleito Papa, um dos primeiros discursos dele, ele disse algo que o pessoal ficou meio que olhando para ele. O Papa Leão disse: todos nós passamos, o único que não passa e fica sempre é a igreja. Eu estou aqui, vou ficar um tempo e passo, mas a igreja continua. E é importante que a gente tenha presente isso. Por quê? Porque quando não se tem essa igualdade presente, a gente acha que é insubstituível. E não é verdade. Um grande humorista diz que o cemitério está cheio de gente insubstituível. Achavam que eram os tais, então não, como todo mundo. Todos nós somos necessários dentro da comunidade, mas ninguém é insubstituível. Às vezes, numa comunidade, tem gente que pensa: se eu largar esse trabalho, isso aqui vai tudo água abaixo, ninguém vai levar adiante. Não só não é verdade, como acontece em algumas oportunidades, precisamente o contrário. Tem gente que é tão dono da situação, que comanda tanto, que acha que é insubstituível. E de repente, por N razões, tem que se ausentar, se afastar, e fica pensando: quem que vai ser da comunidade? E quando essa pessoa se afasta, aí que a comunidade deslancha, aí que a comunidade cresce, aí que a comunidade vai muito mais adiante do que antes. Cuidado! A gente nunca pode pensar, por mais importante que a gente seja, a gente nunca pode pensar que dentro de uma comunidade a gente é insubstituível. Nós somos iguais. Eu tenho que fazer bem o meu trabalho, mas sabendo que amanhã ou depois eu não vou poder mais continuar. Outro vai assumir. Ainda uma coisa fundamental nessa igualdade: cuidado com a competição. Às vezes se encontra na vida comunitária, na vida paroquial, gente que diz: eu sou bom, eu puxo muito bem os cantos, eu sei fazer muito bem a leitura, eu sei tocar instrumento, e eu me considero bom. E dentro desse me considerar bom, eu acho que eu sou melhor de todos. E isso é péssimo, porque a pessoa que se acha melhor do que as outras, ela sempre começa a competir. Ela vem numa missa, olha para quem está falando, para quem está lendo, para quem está cantando e pensa: ah, mas eu canto muito melhor, eu leio muito melhor. Ou se a pessoa às vezes que está lendo, puxando o canto, se atrapalha um pouquinho ou desafina no canto, mas não chega nem a sair da igreja, a pessoa que está assistindo. Ainda dentro da igreja é capaz de comentar: para que se mete a fazer a leitura se não sabe ler? Por que vai lá puxar canto se não tem voz para cantar? E a gente fica, por falta de igualdade, a gente fica numa crítica maldosa e destruidora. E isso é ótimo para acabar com uma comunidade. Eu conheço tanta gente que começou a trabalhar na comunidade e começou a trabalhar bem, mas de repente começou a sentir críticas
porque não tem mais ninguém competindo com ela. É muito horrível ter comportamento desse jeito, porque isso não faz parte de quem quer caminhar com Jesus e de quem quer seguir a Jesus. E ainda nós precisamos, para viver com igualdade, saber valorizar as pessoas. Pode ser que para mim chegar aqui na frente e fazer uma leitura não custe nada, porque eu estou acostumado, eu tenho um jeito desde criança. Mas pode ser que venha alguém aqui na frente e ler que treme da ponta do cabelo até o dedão do pé, de nervosa, de nervoso, de ansioso, achando que não vai dar conta. E se de repente essa pessoa que está aflita, nervosa, angustiada, ainda é criticada, é um ótimo empurrãozinho para que essa pessoa caia fora da comunidade. Eu tenho que ter a grandeza de chegar para a pessoa que quem sabe está começando, dizer: olha, parabéns, deu para perceber que tu estava nervosa, mas saiu muito bem. De repente, depois de alguns dias, de algumas semanas, eu poderei ajudar aquela pessoa dizendo: olha, quando tu fores ler, tenta ler um pouquinho mais pausado, que vai ficar melhor para nós escutarmos. Ajude o outro a ser melhor. Não pise sobre o outro para destruir. Eu me recordo que eu era padre bem novo, nos meus 28 anos, na cidade onde eu trabalhava. Uma congregação de irmãs me convidou para dar 3 dias de palestra por umas 40 irmãs. E eu fui até esse convento, essa casa das irmãs, fiquei hospedado lá 3 dias. E foi incrível, porque todos os dias, na mesa do meu pai, aparecia uma rosa muito bonita, novinha. Nem um dia ficou a mesma rosa, 3 dias, 3 rosas diferentes. Eu ia almoçar, naquela época almoçava sozinho, num quarto. Eu ia almoçar aquela comida super bem apresentada, super deliciosa. E na porta do quarto onde eu estava hospedado, sempre aparecia um saquinho plástico com um bilhete: Frei, por favor, coloque a sua roupa suja aqui para nós lavarmos. Eu coloquei um dia a roupa suja, e no dia seguinte veio aquela roupa lavadinha, passadinha, bem ajeitada no meu quarto. Quando eu terminei aqueles 3 dias de trabalho com as irmãs, eu pedi para a madre superior daquele convento, daquela casa, se eu podia falar com as irmãs que preparavam a comida, que lavavam a roupa e que cuidavam do jardim. Ela disse: pode, não tem problema. E ela me levou até a cozinha. Eram 3 irmãos já bem idosos. E eu cheguei lá, estavam as 3 na cozinha, e eu disse para ela: olha, irmã, eu estou indo embora hoje de noite, e eu queria agradecer a vocês pelas flores que vocês colocaram no meu quarto, lindas e perfumadas, pela comida que todos os dias vocês me prepararam e serviram, e pela roupa maravilhosamente bem lavada e apresentada. E eu vi que as 3 irmãzinhas ficaram um pouquinho retraídas, né? Mas eu fiquei na minha. Eu abracei, dei um beijo no rosto e vim embora. Meio ano depois, eu recebi uma cartinha assinada pelas 3. Um mimo de carta que eu ainda guardo como relíquia. E na cartinha assinada pelas 3 tinha essa frase: Frei, muito obrigado
mostrou para nós que não temos estudo, mostrou para nós que lavando roupa, que preparando comida e que cuidando do jardim, nós também somos importantes na construção do reino de Deus. Quantos anos essas irmãs trabalharam? Quem sabe nunca ninguém se lembrou de dizer obrigado. No momento que elas sentiram a gratidão, elas descobriram o quanto elas são importantes naquilo que elas fazem para o reino de Deus. Para viver a igualdade, a gente tem que saber valorizar. E valorizar não é cobrar, não é jogar confetes. Valorizar é animar a pessoa para que ela continue a caminhar, mesmo no meio das limitações. E uma última coisa que eu gostaria de colocar dentro dessa igualdade. Eu trabalhei numa paróquia há muitos anos. Eu me dava muito bem com o povo daquela paróquia. Mas depois de 11 anos de trabalho, eu fui transferido. E quando eu fui transferido, foi nomeado de pároco no meu lugar um padre bem mais novo do que eu, e que o povo de lá já conhecia. E quando esse padre veio para minha despedida e ele ia assumir logo a paróquia, eu disse para esse padre: fulano, trabalha no teu jeito, esquece do inimigo. Tu é o treinador desse time paroquial e cada treinador tem um jeito de comandar o time. Esquece do inimigo. E ele esqueceu. Só que de repente, quando ele começou as reuniões com o padre, ele propunha uma coisa e já se levantava uma voz que dizia: é, mas no tempo do freio, no tempo do freio. E repetiu, até que um dia ele perdeu a calma. Quando uma pessoa disse: nossa, Frei, no tempo do freio, ele levantou e disse: o freio está em tal cidade. Quem está trabalhando aqui sou eu. As viúvas do freio arrumem as malas e vão para a cidade dele. Nunca mais reclamaram. Nunca mais. É uma triste mania que a gente tem. Se eu sei cantar, eu vou cantar do meu jeito. Se eu sei falar, eu vou falar do meu jeito. Se eu sei ler, eu vou ler do meu jeito. Mas eu nunca posso comparar aquele que está fazendo isso com outro que por aqui passou. Toda comparação sempre é injusta. E a gente não pode ser injusto, porque senão a gente nunca vai caminhar e viver com igualdade. Essa última noite da novena, eu convido vocês para fechar um pouquinho os olhos do corpo e mais uma vez com o seu coração